Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com o estudo do livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Nós estamos no capítulo 5, Doar-se a Deus. Estamos falando sobre esse tema tão maravilhoso, né? E ele deixa aqui o Hudson Taylor. Uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será poderosa. Produzir frutos exige suportar cruzes. Nós estamos falando sobre tomar a sua cruz, negar a si mesmo, né, e seguir ao Senhor. Nós estamos falando como nós podemos nos entregar, né, ou sofrer algumas consequências, né? Falamos sobre como os apóstolos morreram, da maneira como morreram, o que eles deixaram. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, porque nós vimos que o único que morreu de velhice foi João, né? E claro que ele sofreu muito, né? Foi jogado num caldeirão de óleo fervente na época, mas ele escapou, foi um milagre do Senhor sem dano algum. E aí o Domiciano exilou ele na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. É algo maravilhoso, né? Então nós vamos entender em que João era diferente dos outros, o que aconteceu, né? Qual foi o motivo de todos os outros terem sido assassinados, terem sido enforcados, terem sido mortos à espada, né, terem sido apedrejados, e só João ter tido essa morte diferente. Observe que quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane, todos os discípulos o deixaram e fugiram. E isso a gente pode confirmar lá em Mateus 26, 56. Deixa eu abrir aqui. Mateus 26, verso 56. Achei. Mas tudo isto está acontecendo para cumprir as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então foram todos os discípulos, não só alguns. Cumpriu-se a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Está lá em Mateus 26, 31. Que aqui na Bíblia Viva está assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Tá? Contudo, o Evangelho de João nos mostra que, embora mantendo certa distância, dois continuaram a seguir Jesus, João e Pedro. A diferença entre um e outro foi que João não negou o fato de ser discípulo de Jesus, ao passo que Pedro, sim, né? Vamos lá em João 18, versículo 15 a 17. Vamos ler aqui. João 18, do verso 15 ao 17. Abre a sua Bíblia aí para acompanhar comigo. Simão Pedro foi seguindo Jesus como fazia um dos discípulos que era conhecido do sumo sacerdote. Portanto, aquele outro discípulo teve licença de entrar no pátio com Jesus, enquanto Pedro ficou do lado de fora do portão esperando. Então, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: o senhor não é um dos discípulos daquele homem? Não, disse ele, eu não sou. Os guardas e os servos achavam-se
ao redor de uma fogueira que tinha feito porque fazia frio, e Pedro estava ali com eles, aquecendo-se, tá? Então, ele começa aqui a negar Jesus, né? Como João era conhecido do sumo sacerdote, ele entra, né? Já entrou no pátio, identificado como discípulo de Cristo. E foi justamente por saberem a respeito de João que perguntaram a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Pode ver que eles usam aqui, né? Ou também. Cadê? Ah, aqui no verso, acho que 16. Você também não é um dos discípulos desse homem? Na Almeida atualizada fala assim. E aí porque eles viram que eles sabiam que João era um dos discípulos. E como João foi lá dar autorização, pedir autorização para que deixassem Pedro entrar, eles automaticamente associou, né? Se João é discípulo, Pedro também é discípulo, né? Isso é uma evidência que alguém já foi identificado como seguidor de Jesus, que no caso foi João. Pedro, porém, ele negou ser discípulo de Jesus. Por que que ele fez isso? Por quê? Provavelmente por medo de ser preso e executado com Jesus, com certeza. Apesar de lá atrás ele ter falado que daria vida por Jesus, certo? A Bíblia revela que na hora da crucificação, a maioria dos discípulos permaneceu onde? Distantes. Está lá em Mateus 27, 55 e 56. Os versículos 55. Entre elas estava Maria Madalena, mãe de Tiago e de José, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando anoitecia, um homem rico de Arimateia chamado José, um dos seguidores de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo deles. Desculpa, eu tô lendo errado. É o 55 e 56, estou lendo 56 e 57. E muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para cuidar dele, olhavam de longe. Tá vendo? Então, a todos permaneceu o quê? Distante, movidos pelo medo de serem julgados e até mesmo morrerem juntamente com Jesus. Os soldados crucificaram, né? E as mulheres ficaram distantes. Os, os discípulos ficaram distantes. Todos ficaram distantes. Por quê? Porque ficaram com medo de serem mortos também, de serem julgados, morrerem juntamente com Jesus. O único que não teve medo, o único dos 12 discípulos, claramente foi corajoso e chegou perto da cruz, foi João. João, que está lá em João 19, 25 e 27. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, João cuidou de Maria até o final, eu acredito, né? A Bíblia não fala quando Maria morre e tal,
mas eu creio que ele deve ter cuidado muito bem dela. João foi o único que nunca deixou de estar ao lado do Mestre, tanto no Sinédrio, por ocasião da prisão e do julgamento do Senhor, como também na hora da crucificação. Em outras palavras, ele foi o único que não tentou salvar a sua vida, que não temeu a possibilidade de ser preso e executado com Jesus. Ele sempre se expôs como discípulo de Cristo, como se declarando: Eu sou seguidor de Jesus e estou aqui. Se for preciso ser preso, sofrer e até morrer juntamente com ele, estou disposto. Já pensou nisso? Pois é. Já ouvi pessoas alegando que a ausência do medo de João se dava ao fato de que, sendo ele menor de idade, não poderia ser executado. Porém, não sabemos, a idade de João para afirmar isso. Fato é que a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, nem que era menor de idade. São apenas suposições. Então, se de fato João fosse menor de idade e não houvesse razão para ter medo de ser preso, pergunto-me, por que ele teria fugido dos guardas no Getsemane? Uma boa pergunta, né? Porque não dá para saber se João era menor de idade ou não. Mas uma coisa eu sei, às vezes a gente tem um impulso, porque tô vendo a correria dos outros e eu acabo correndo junto. Pode ser também, né? A gente não sabe, mas ele foi o único que, de fato, ele retornou. Todos fugiram, Mas ele não falou. Apesar de que a palavra de Deus fala que depois que Pedro afirma que eu daria minha vida, todos os outros também falaram: Não, Senhor, eu nunca te negarei, eu daria minha vida por Senhor e tal. Foi todos os outros também falaram. É que a Bíblia dá mais ênfase a Pedro, porque houve um diálogo maior ali com Pedro. Mas todos os outros prometeram também entregar a vida por Jesus. E na hora que Jesus mais precisou deles ali ao lado, eles simplesmente fugiram, A gente sabe que era tudo um propósito e tal, que estava tudo certo, era isso mesmo que tinha que acontecer, que Jesus tinha que morrer para que hoje nós estivéssemos aqui. A gente sabe disso. Mas quando a gente pensa, poxa, eles eram os melhores amigos de Jesus, caminhou com Jesus 3 anos e aí viraram as costas de uma vez e numa hora inoportuna para fazer isso. E aí o único que caiu a ficha, opa, pera lá. Não, é meu mestre, me ensinou, me fez enxergar. Aí João pega e volta. E quando ele volta, ele vai livre, porque ele não fica pensando, vou ser preso, vou não sei o quê, Não, ele simplesmente se entrega. E se de fato ele precisasse entregar a vida para Jesus, ele estaria ali. Eu sou discípulo, eu caminhei com ele, eu estive ao lado dele, todos sabiam, né? E João não foi martirizado por uma só razão. Quando todos fugiram e permaneceram à distância, ou até mesmo negaram Jesus, Ele foi o único que se dispôs a morrer. Foi o único que falou assim: não, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo, não tem problema nenhum. E embora não tenha sido morto, sua disposição de ir até o fim por Jesus foi aceita por Deus como uma entrega da própria vida. Fazendo isso, Deus olhou com bons olhos para João. Por quê? Porque havia uma promessa para quem se permanecesse fiel. Lembra? Não sei quem já ouviu, semana passada, mas semana passada não, desculpa, o vídeo passado, mas havia uma promessa, E quem quisesse poderia ter permanecido. Havia essa promessa lá, Lá em Marcos 9:1. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Em verdade lhes digo que
Dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele fala alguns, né? Então era uma promessa que estava disponível para quem quisesse. E quem quis essa promessa foi João. Quem negou a si mesmo e tomou a sua cruz foi João. Que ele falou assim: independente do que eu tenha que passar, eu vou estar ao lado do meu mestre no momento que ele mais precisa de mim. E aí Deus olhou e viu com bons olhos. Imagina só, né? Que alegria. Deus vê e fala assim: opa, olha, esse sim, né? Imagino que, assim como aconteceu com Abraão no quase sacrifício do seu filho Isaque, assim também João não precisou morrer, de fato, para que o Senhor considerasse sua vida como tendo sido entregue à disposição de ir até o fim. Bastava, né? Abraão não precisou matar o filho. Ele chegou, né, até aquele momento e o Senhor falou assim: não precisa. Eu, eu, eu sei que você de fato faria isso e entregaria seu filho a mim por amor a mim e confiando em mim, tendo fé em mim. E é isso que João demonstrou aqui também. E aí Deus falou assim: opa, esse não precisa morrer, de fato, se entregar, entregar a vida para provar que eu sou o seu único e suficiente Salvador. Não, não precisou. Será que eu e você precisamos chegar à via de fato? Será? Sabe, eu estava tendo uma conversa com o marido esses dias aí e a gente estava falando sobre a igreja, né, aqui no Brasil e tal, que a igreja tá muito assim, é, relaxada, vamos dizer assim, essa palavra. Porque ele falou assim, nossa, antigamente as pessoas, é, tudo era motivo das pessoas, é, tudo era pecado, né? E muitas coisas que era pecado antigamente não é pecado hoje e tal. E aí ele falou, citou como que as pessoas levavam a Bíblia. E se as pessoas pegavam e guardavam a Bíblia dentro de uma bolsa, o pastor lá na frente às vezes já até falava, reclamava: vocês não têm coragem de andar com a espada na mão, porque aí vocês ficam escondendo a espada. E eu peguei e falei para ele assim: sabe o que acontece? É que naquele tempo, de fato, as pessoas tinham que ser corajosas para dizer que eram crentes, que eram evangélicas, que serviam ao Senhor, porque elas recebiam, existia um preconceito de verdade, elas eram meio que perseguidas, hum, às vezes não sendo mortas, né, como, e não tem nem comparação, mas existia um certo preconceito e uma certa eh, perseguiçãozinha, vamos dizer assim, né, quando as pessoas assumiam que eram cristãs, que eram crentes, porque as pessoas recebiam apelidos, eram taxadas, né, e tal. Então, para a pessoa ter coragem de carregar a Bíblia na mão, precisava mesmo ter coragem de assumir isso e poder ouvir o que as pessoas iriam falar. Hoje não. Hoje, se a pessoa defamar a outra, ela pode ser até presa, né? Então, hoje, certo que não tem mais uma perseguição da maneira como tinha, e principalmente nos países orientais, onde de fato existe uma perseguição, principalmente quando as pessoas são muçulmanas e tal, né? A gente sabe que tem lá a igreja perseguida naqueles lugares onde elas não podem falar de Cristo, elas não podem assumir a identidade de cristã, e se forem pegas, elas têm que o que negar Jesus para sobreviver. Mas glória a Deus
elas não querem negar Jesus, né? E isso é maravilhoso. A gente não sabe o que que Deus deseja daquela igreja, mas eu sei que Deus deseja da minha vida. E da minha vida é que eu diga não a mim mesmo, nego a mim mesmo, tome a minha cruz e siga de uma maneira especial. Eu não sei se eu vou precisar provar para o Senhor com a minha própria vida, de verdade. Mas eu sei que eu preciso aprender a dizer não às minhas vontades, a me fazer, a me despir, a, a ser escravo do Senhor, escrava da orelha furada, como nós já vimos aqui, sabe? A termos um verdadeiro pacto com Cristo, uma aliança com o Senhor. E se for necessário, que seja de sangue, como Jesus já se doou por mim e foi de sangue, né? Se for necessário que eu me doe a Ele com o meu próprio sangue, não sei se isso vai se tornar literal ou não, né? Mas o que eu posso dizer é que João não estava preocupado com isso. João estava preocupado com mais nada, ele só queria estar ali ao lado do Mestre. Considere a conversa de Jesus com Pedro, registrada em João 21. Ela aconteceu depois da ressurreição e, portanto, tanto Pedro já negara Cristo quando João aceitara a possibilidade de morrer por ele. Então já tinha acontecido esses fatos, tá? Então o que acontece aqui? Mesmo esta não tendo sido consumada, né? Que foi João aceitar a possibilidade, porque ele estava ali correndo, vamos dizer assim, um risco, né, de ser pego. O Senhor ressaltou o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E o apóstolo sabia que estava ganhando uma segunda chance de morrer pelo Senhor, tendo em vista que desperdiçara a primeira. No mesmo diálogo, Pedro pergunta a Jesus sobre a morte de João. Está lá João 21, do 20 ao 24, que ele fala assim: Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, o que Cristo quis dizer com se eu quero que ele permaneça até que eu venha? Pouco antes, o tema sobre o qual conversavam Jesus e Pedro era a morte. Com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus, né? Que está lá em João 21, 19. Depois de registrar a resposta do Senhor à indagação de Pedro, Jesus escreveu: Se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Logo, a informação que se espalhou foi uma dedução de que o mestre usou o verbo permanecer para contrapor morrer, ou seja, permanecer seria igual a continuar vivo, não morrer, né? O que Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que viralizou, João não morrerá. E quem divulgou essa interpretação de que João não enfrentaria a morte?
Acho divertido analisar essa história, pois é muito grande a probabilidade de que tenha sido o próprio apóstolo Pedro a espalhá-la, né? E isso se deduz porque somente três estavam presentes naquele momento: Jesus, João e Pedro. Jesus logo subiu ao céu, mas no pouco tempo que ainda passou aqui, não faz sentido que tenha contado uma versão um pouco distorcida de sua própria fala, né? Ele não ia fazer isso. Se João e seus escritos resolveu apontar na notícia um conteúdo diferente de que constava na fala original de Jesus, fica claro que reconhecia haver mal entendido. Dificilmente teria sido ele o divulgador, até porque o assunto lhe era sensível. Assim sendo, quem sobra? Pedro, né? O provável responsável por propagar aquela perspectiva. Fez uma fofoquinha, né? Então vamos recapitular o relato de João. Quando o apóstolo cita a fala do mestre, não há registro de Jesus dizendo em momento algum que João não morreria, apenas que permaneceria até que Jesus viesse. A tese de que João não passaria pela morte constava apenas no boato. Como então justificar o erro de compreensão de Pedro e dos demais? Para responder, cabe analisar qual era a doutrina apostólica acerca da vinda do Senhor e também da morte e ressurreição dos santos. Veja o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, todo cristão será ressuscitado por ocasião do retorno de Cristo. Quem estiver vivo naquele dia não morrerá, mas será transformado sem passar pela morte. Está lá em 1 Coríntios 15, versículos 51 ao 54. Então, partindo dessa lógica, o que acontece? Se João não morresse até a vinda de Jesus, então não morreria mais. Assim faz sentido o boato que ocorreu naqueles tempos. Certa ocasião, quando ainda adolescente, acompanhei meu pai, que era pastor, em uma visita. Isso é relato do Luciano. O dono da casa gastou bastante tempo tentando convencer meu pai que o apóstolo João nunca morrera, mas estaria perambulando por algum lugar da terra até os dias de hoje. Oh, meu Deus. Ele se baseava no capítulo 21 do Evangelho de João. Enquanto retornávamos para casa, conversei com meu pai sobre a argumentação daquele homem. Papai respondeu: isso só pode estar certo se você ignorar que João, exilado na ilha de Patmos, viu a volta de Cristo. A promessa não era de que ele não morreria, e sim de que isso não aconteceria até o apóstolo testemunhar o retorno de Jesus. Mas ele testemunhou. João viu antecipadamente e com muitos detalhes a volta de Jesus. Louvado seja Deus. Pronto, assunto resolvido, né? Entendi que João havia morrido, embora ainda consiga lembrar das imagens da minha fértil imaginação de adolescente, projetando o apóstolo velhinho e encurvado, escondido em algum canto do planeta. Já pensou? Compreendi também que a promessa sobre permanecer até que Cristo voltasse
não pode ser ignorada por quem pretende uma apreciação acurada da afirmação do Senhor Jesus. Então, ele pôde receber essa bênção, né? Não quer dizer que João não morreu, mas o João pôde receber a bênção, né? Que é o quê? Ter visto Jesus nos ares, Jesus voltando, todo o Apocalipse, né? Ele viu aqui aquela promessa lá de Marcos 9:1. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele viu chegar o reino de Deus. Ele viu como que seria, né, a volta de Cristo. Então, ele não passaria pela morte até que ele visse. Ele viu e aí ele passou pela morte, porque ele morreu de idade avançada. E isso é muito interessante, né? Depois que os demais apóstolos já haviam sido martirizados, João, já velho e farto de dias, provou o cumprimento das duas promessas, que permaneceria até que Jesus viesse, está lá em João 21:22, e também que não provaria a morte sem ver o reino de Deus chegar com poder. Marcos 9:1. Onde? Como isso aconteceu? No exílio, na ilha de Patmos, mediante a gloriosa visão do Apocalipse. Ele assistiu de camarote, de antemão, e tudo o que ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Sim, ele viu antes de provar a morte. João viu chegar o reino de Deus com poder. Então, olhando por essa perspectiva, solucionou, né, um questionamento muito interessante. Por que João foi favorecido em relação aos demais apóstolos? Em primeiro lugar, Jesus nunca fez distinção entre os apóstolos, né? A Bíblia não diz que Cristo deitou sua cabeça no peito de João, e sim o contrário. Isto é, partiu do apóstolo o impulso de reclinar-se e manter-se próximo ao coração de Jesus. Não foi Jesus que, deitou nele, foi o contrário. Não se encontra nas Escrituras partidarismo por parte do Senhor, nem nessa história, nem em nenhuma outra história. Então, estava disponível essa bênção, essa promessa para qualquer um deles. Lá em Marcos 9, falam que seriam alguns, mas só foi um que aceitou. Jesus aceita quando um discípulo distingue a si mesmo dos demais. Isso acontece quando provém do próprio discípulo um tratamento diferente para com seu Senhor, mais amoroso, mais respeitoso, mais obediente. Foi assim que João agiu, de maneira excepcional, mesmo quando ninguém o fez. Então, João fez o diferencial. João foi até aos pés da cruz, sem medo nenhum. Se eu tiver que morrer, que morra. Ele fez igual Esther, para ir até a frente lá do rei Assuero. Ela falou o quê? Eu vou fazer jejum, pede a toda a nação para fazer jejum junto comigo. Se eu chegar lá, eu tô correndo o risco de morrer. Então, se for esse o caso, se eu tiver que morrer, que morra. Então, Esther se entregou para cumprir aquilo. Ela se rendeu ao Senhor, à vontade de Deus para cumprir aquilo. Ela ficou com medo? Lógico que ficou, tanto que ela orou, jejuou, né? Não comeu, nem bebeu água por 3 dias. Mas para quê? Para se preparar, para ter estratégia para fazer as coisas. João, quando despertou, falou: Poxa, por que eu estou correndo? Não, eu tenho que estar ao lado do meu Senhor, do meu mestre, do meu amigo. Ele se diz meu amigo. Ele cuidou de mim, ele caminhou comigo, ele me deu me deu todos os ensinos. Ele fez tanta coisa por mim, eu não vou estar do lado dele agora? Não, eu preciso estar do lado dele agora.
Foi isso que João fez. Então, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou estar lá. E aí, glória a Deus, olha só que bênção. Tanto para Esther, né, que depois salvou todo o povo lá de Israel, tanto para João, que pôde o quê? Ter essa bênção de ver o Apocalipse acontecer. Então, isso foi maravilhoso, né? Em segundo lugar, João recebeu as visões do Apocalipse e foi poupado do martírio, não por ter sido mais amado que os outros, não porque praticou princípios espirituais e colheu frutos, não, não por isso. Outros também poderiam ter vivido o que ele viveu, qualquer um poderia, desde que tivesse agido como ele agiu, porque era essa a promessa. A promessa de Jesus era que alguns, estava no plural, e não somente para João, né? Poderiam, antes de morrer, ver o seu reino. Então a palavra não era exclusiva para João, nunca foi. Mas João foi o único que abriu as portas, foi o único que se entregou, que se jogou, né? De maneira que a possibilidade aconteceu, isso aconteceu, né? Ele cumpriu, e aí o Senhor Deus, cumpriu também a promessa na vida de João. Creio que o modo pelo qual nós amamos a Jesus e correspondemos ao seu amor afeta nosso destino. Eu também creio nisso. Pedro e os demais apóstolos que tentaram salvar a própria vida acabaram por sofrer posteriormente, perderam literalmente a vida. E João, por sua vez, entregou-se desde o início à possibilidade de perder a vida, à disposição de morrer por Jesus, o que resultou em salvação literal de sua vida, e não passou pelo martírio. Ao pedir que tomemos nossa cruz em um compromisso público de morte, Jesus não quer privar-nos de viver. Isso tanto é verdade que as Escrituras são taxativas. Aquele que logo se dispõe a entregá-la acaba por salvá-la. Nosso Senhor intenta levar-nos a um lugar de tamanha abnegação e desprendimento de outros amores, que o resultado é nada, absolutamente nada, conseguir prender-nos ou segurar-nos. De acordo com as palavras de Jesus, o oposto de perder a vida é amá-la. E os que não amam a própria vida estão livres das armadilhas do diabo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Apocalipse 12:11. Quando alguém não ama a própria vida e dispõe-se a perdê-la, leva vantagem sobre Satanás e seus ardis. Não tem nada que o prenda, nada que o faça escravo. Richard Baxter declarou: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Uau! E mais uma vez, Kempis, em Imitação de Cristo, diz o seguinte: filho meu, desprenda-se de tudo e não guarde nada para si mesmo. Saiba que o amor a si mesmo o fere mais do que qualquer outra coisa no mundo. Conforme o amor e a afeição que você confere às coisas, tanto mais ou menos elas se prendem a você. Se o seu amor for puro, simples e bem ordenado, você ficará livre da escravidão das coisas. Amém. Contudo, se não nos entregarmos logo em amor, acabaremos tornando o preço mais caro do que precisava ser. Penso que esse princípio também estava retratado na fala de Jesus a Paulo, quando apareceu a ele na estrada de Damasco. Observe o que Cristo disse ao fariseu que até então perseguia.
Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Para entender melhor a afirmação de nosso Senhor, compartilho aqui, ele vai dar um breve relato do livro O Agir Invisível de Deus. É outro livro maravilhoso do Luciano. Vou ler aqui para você. Em primeiro lugar, o que é um aguilhão? É uma ferramenta que praticamente não conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia substituiu o seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos de plantio é arado por tratores, mas naqueles dias de Paulo, o arado era puxado por bois ou cavalos. Quando o animal empacava, eles usavam um aguilhão de metal, que era uma espécie de lança, para espetá-lo e fazê-lo andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma longa haste de metal com a ponta afiada, cujo propósito era produzir incômodo e dor no animal, para fazer com que ele obedecesse ao seu dono. Ele era usado somente nos animais teimosos e obstinados. Veja o paralelo. Jesus disse que Paulo estava dando coices contra os aguilhões, o que nos revela que Deus tem os seus aguilhões. E com que propósito Deus tem os seus próprios aguilhões? Para usá-los em nossas vidas quando empacamos com relação à sua vontade. Aquela tal história. Ou você aceita por amor, ou você aceita pela dor. Então, é bem isso aí, os aguilhões do Senhor. O problema do animal que dava coices no aguilhão é que ele se machucava. A lição a ser aprendida, qual seria, né? Lutar contra os aguilhões não nos aliviará. Pelo contrário, vai causar mais dor, né? Que a agulhada em si. Portanto, pare de lutar e entregue sua vida no altar de Deus. Não adianta tentar evitar o inevitável. Tome a sua cruz. Isso acontecerá cedo ou tarde, ou melhor, com menos ou com mais sofrimento. Lembre-se, a decisão é sua e o preço a ser pago virá como uma consequência de sua própria escolha. Então, nós precisamos escolher se nós vamos aceitar pelo amor ou se nós vamos aceitar pela dor, porque o Senhor, ele não desiste de nós. É estranho falar isso, né? Mas às vezes nós queremos desistir do Senhor. Nós queremos dizer não ao Senhor e agir com nossas próprias vontades. Aí achamos que somos capazes, somos obstinados. E é onde a gente começa o quê? A dar murro em ponta de faca, né? Vamos dizer assim, que não deixa de ser, porque o aguilhão acaba sendo algo pontudo, né? E a gente pensa, a gente ficar dando murro naquela coisa pontuda, vai o quê? Nos furar, nós vamos sentir dor. Claro que isso é meio que espiritual, mas é uma verdade. Não tem nenhum ferrinho atrás da gente, né? Mas é uma verdade, porque a gente precisa olhar e ver o quanto é menos dolorido se render e se entregar aos pés do Senhor. Então vamos orar, fazer essa entrega, finalizar o capítulo 5, que é doar-se a Deus. A gente só precisa se doar de verdade. E lembrar que nós estamos aqui para ser servos. Paulo, a maioria ele fala, eu, Paulo, servo de Cristo. Então, que tal eu, Delma, serva de Cristo? Eu, Delma, escrava de Cristo. Quando a gente se coloca nessa posição, a gente consegue ver o quão a gente precisa entender que o Senhor está acima e a vontade dele é soberana e que ele tem o melhor plano e o plano é perfeito. É só eu dizer sim.
Sim, e quanto mais eu me render, quanto mais eu me colocar à disposição do Senhor, quanto mais eu dizer não às minhas próprias vontades, mais eu vou estar dizendo sim para o Senhor e mais Ele vai se alegrar com a minha vida, com a minha entrega. Quem sabe, né? A gente também pode ter o vislumbre